Uma pessoa eloquente que sobe num púlpito, e que acho que chamam de altar, né? Que sobe num púlpito, ela pode falar. A gente vê muitos coaches por aí, a gente vê O que mais tem, né? Nos dias de muitos hoje. excelentes palestrantes, não tem nenhum problema. Mas a vocação é diferente. A vocação, muitas vezes, a pessoa ela não sabe falar, mas ela é uma pessoa que busca a eloquência para poder falar, mas a vocação dela é pastoral, porque ela ama cuidar e ela acaba tendo desejo de buscar esse conhecimento, de aprender para poder ensinar, para poder conduzir as ovelhas de Cristo, porque as ovelhas não é minha, as ovelhas não é de nenhum pastor humano, as ovelhas é de Cristo. Então ela entende que ela tem uma responsabilidade com as ovelhas de Cristo. Perfeito. Entendeu? O Espírito Santo, então, podemos dizer que nos incomoda a sermos assim, né? A não sermos só eloquentes, assim também buscarmos a nossa vocação. Exatamente. E eu tenho até para encerrar aqui, nem vou precisar mais da folhinha, através também dessa última parte desse quesito, se a gente não precisa mais das leis, dos profetas, o que a gente mais vê é os coaches, né, e tudo mais. Por que que as pessoas vivem correndo atrás de revelações e profecias? É o que a gente mais vê nas igrejas, é gente profetizando, eu vou te dar Deus vai te dar o carro, vai te dar a casa, e eles gostam dessas coisas, né? Muitos deles vão para campanhas, nada contra quem gosta e quem vai, galera, nada contra. Mas que fique bem claro por que que eles vivem correndo atrás disso. Por Então, quê? é complicado. Isso são pessoas que não têm Espírito Santo. Sabe por quê? Podemos dizer assim, rapidinho, seja completo. Buscam seus interesses, então. Exatamente. Tá indo lá porque estão profetizando o carro, a casa, o sítio. Exatamente. Então, essas pessoas, por não terem o Espírito Santo, elas estão buscando aquilo que são seus próprios interesses. Elas querem viver uma vida nesse mundo, uma vida que já acabou, já está morta desde que o homem se desconectou de Deus. Inclusive, Jesus fala, o mundo jaz no maligno. Quer dizer, já Acabou, já morreu. morreu. E no maligno é que o mal toma conta. Então, essas pessoas, elas vão para uma igreja, para uma certa, não são todas igrejas, obviamente, porque a igreja é uma só. A gente fala igreja, pegamos essa mania de falar igreja, né? Mas a igreja é uma só. Mas elas vão para certos templos e elas vão buscar uma resposta de um homem, de um guru, que vai profetizar uma bênção, que vai profetizar uma vitória, e ela está preocupada em buscar algo para ela, e não preocupada em se derramar aos pés de Jesus e se alegrar aos pés de Jesus. Então esse é o problema das pessoas. Isso é uma pessoa morta. Porque o buscar o meu interesse, o buscar a minha vontade, é um reflexo do Adão. O que Adão fez? Pecou, ele errou. Buscou a vontade dele comendo do fruto. Porque se a mulher tivesse oferecido o fruto para ele e ele falasse como Jesus falou para Satanás no deserto, Jesus falou para Satanás no deserto, nem só do pão viverá o homem. E ele recusou todas as propostas. Se você lançar daqui, você vai só dar a ordem, os anjos vão te aparar e tal. E Jesus repreende mais uma vez, até que ele fala para Satanás se arredar. Então, se Adão tivesse resistido à sua vontade, porque a proposta para Jesus, se você for olhar, foi maior do que a proposta para Adão. Com certeza. Jesus, como Deus,
vem até a Terra, e aí ele se sente numa situação humana, e aí o diabo olha para ele e fala, meu, se liga, você é Deus. Come o pão. Você é Deus, faz o que você quiser e você vai morrer por essa cambada de gente sem vergonha. Você é Deus. Faz o que você quiser, mostra para eles, fala para os anjos, manda nos anjos. E Jesus ele poderia falar assim, poxa, eu sou Deus, meu. Eu sou Deus, eu sou filho de Deus aqui na Terra. Como Adão fez, né? Então, eu sou Deus. Porque comer do fruto é o desejo de ser como Deus. Isso aí é uma lição, a gente pode levar para a vida. Qual que era a proposta? Comer. Se você comer do fruto, você vai ser conhecedor como Deus, do bem e do mal. E como Deus... A proposta era essa. Era essa. E a mesma proposta de Satanás já era o seguinte, só que de maneira diferente. Olha, você está numa condição humana, mas você é Deus. Então haja como Deus. Só que Jesus fez o quê? Agiu como servo. Ele foi servo. Então, a proposta era bem maior. Mas essas pessoas que, ao invés de buscar a Cristo, buscam a sua própria vontade, ela é um reflexo da queda, um reflexo de Adão. Então, o que elas precisam é buscar o arrependimento aos pés de Cristo e crer realmente que Cristo é o Salvador da vida delas, Salvador não dessa vida, porque Jesus Cristo não veio salvar essa vida. Pedaço de pele. Essa vida já foi. Paulo fala que o nosso corpo incorruptível será revestido de incorruptibilidade. Em Apocalipse fala que Jesus vai nos dar umas vestes brancas. Essas vestes é o que cobre a nossa incorruptibilidade nesse corpo corruptível. Porque deste mundo a gente não tem nada. O que nós temos é uma nova vida, um novo céu e uma nova terra. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas não entenderam que não é dessa terra, não é desses bens materiais, não é... O que nos leva à salvação é buscar a Deus, conhecê-lo de verdade, ter intimidade com Ele. Como que eu tenho intimidade com Deus? Quando eu tenho intimidade com meu irmão. Quando eu compartilho com meu irmão. Quando eu olho até mesmo para aquele que não gosta de mim e que se declara meu inimigo, porque eu não tenho inimigo, porque eu sou cristão. Mas sempre tem alguém que não vai com sua cara. Sempre. Então, o que você tem que fazer? Amá-lo. Sempre tem aquele que no trabalho quer pegar você pra louco, quer fazer as piadinhas, quer te tentar. Então a gente... Você não é crente? Exatamente. A gente tem que amar. A gente tem que amar, a gente tem que respeitar. Isso é ser cristão. Isso é ter relacionamento com Cristo. Porque eu me relaciono com Deus através do meu irmão. Às vezes a gente acha que a gente se relaciona com Deus só orando. Orar é um caminho. Muitas vezes a nossa oração é pedir. Ou é pedir ou agradecer. Deus me deu, agora eu agradeço. Agora eu vou pedir, agora eu vou agradecer. Porque na verdade, se Jesus já deu tudo para nós, assim como Ele deu a erva, a árvore, a gente descansa nele. E até a nossa oração muda quando a gente descansa em Cristo. A gente passa a não mais a pedir, mas sempre orar a Ele com um relacionamento diferente. Cristo, qual é a tua vontade para a minha vida? Me ensina a fazer o teu querer, me direciona para fazer a tua vontade, a tua obra. Aí a gente passa a orar pelos nossos irmãos, se preocupar com os outros ao invés de se preocupar com nós mesmos. Aí nós nos tornamos um ser humano de verdade, né? Porque nós somos um pedaço de porcaria, vamos dizer, porque a gente não se preocupa com o irmão que passa na rua, a gente não se preocupa com alguém que está do lado, a gente vai numa igreja e no cumprimento a gente está do lado, cara. Eu vejo isso. Exatamente. Eu vejo isso. E Jesus Cristo, ele nos mostrou o que é ser humano, né? Ele fazia a comunhão. A gente não nós é humano. necessitamos. Ele é um exemplo, né, Miguel? Do que a gente está conversando, o assunto é ele. O caminho, a verdade e a vida é ele.
ele fez comunhão com os apóstolos, com os discípulos. Ele servia, ele lavou os pés. Nós então necessitamos de comunhão, né, Miguel? Como aqui que diz também 2 ou 3 reunidos no nome dele, eu e você, mais pessoas, na próxima terá mais pessoas. Nós necessitamos dessa comunhão para tirar dúvida, para perguntar, para experiências que foram vividas e as pessoas não Exatamente. sabem. Os bereanos, eles são chamados pelo apóstolo Paulo, por Timóteo, de pessoas nobres, né? Por Silas, né? De pessoas nobres. Por quê? Porque eram pessoas que, quando Paulo pregava, eles iam conferir se realmente era aquilo, o sentido e tal. Se batia. Exatamente. E muitas vezes, a gente quer ouvir a palavra e pronto, aceitou aquilo que falou e pronto. Ou então critica, porque já ouviu lá no passado alguém falando, então a minha mente já está cauterizada pela religião. Exatamente. E eu não aceito a opinião de alguém que está falando ali. Mas eu não aceito e nem vou pesquisar. Então, assim, é mente cauterizada. Mas quando eu tenho uma mente em Cristo e a direção do Espírito Santo, eu vou ouvir, vou falar, agora eu vou estudar para ver se isso é realmente. Amigo, para eu chegar até o Pode Crer, eu tive que, além de orar, pedir bastante a vontade dele na minha vida. Isso aqui nunca planejei, fazer um podcast ou me tornar youtuber, né, como alguns amigos estão dizendo. Brinco, não ligo, né? Mas pedi a vontade dele, orei, busquei. E aqui nós estamos, nos reunimos, em comunhão. E também apontado, né, por buscar o conhecimento, porque as pessoas realmente vão atrás dos seus interesses. Eu não fui atrás do meu interesse. Isso aqui é algo que eu realmente te convidar para estar aqui, a gente se reunir para conversar, às vezes fora do podcast, é algo que eu queria, que eu sentia no meu coração de aprender, de entender, porque o que deve ter de gente cansada, de igreja, de palavras repetitivas, de passagens que não passam de passagens numa ministração com microfone. Tem muitas pessoas que não sabem, não têm esse entendimento. Então isso era algo que batia no meu coração. Então eu precisei primeiro ter para mim, para depois passar para frente, que veio com o Pode Crer. É um propósito, né? Porque, assim, uma coisa que você falou aí, de propósitos, né? é interessante, porque, assim, não é a questão das igrejas. O problema não está na igreja ou nas igrejas, como a gente fala hoje em dia, né? Sim. O problema não está. O problema está quando a pessoa ela bota fé na palavra de homens e não na palavra de Deus. E ela começa a crer que aquela pessoa que está lá na frente, ela é uma autoridade espiritual, um cabeça, sendo que na verdade o cabeça é Cristo. Ele é o único cabeça. Nós somos todos membros, nós somos todos iguais. Tem gente que ensina por aí, porque se a igreja não tiver apóstolo, vai ser a igreja de irmãos. Igreja de irmãos não vive. Então ele quer assumir o lugar de Deus, sendo o Pai. Né? Então isso é um problema. Então tá tirando o cabeça. Exatamente. Se o pastor não tá, então não tem Deus lá. O que as pessoas têm que fazer é aprender a filtrar certas palavras, aprender a filtrar certos conhecimentos, certos ensinamentos, né? Não conhecimentos, certos ensinamentos. Porque aí ela vai conseguir, e para filtrar isso, é necessário a direção do Espírito Santo.